As glórias do 11º capítulo do Bhagavad Gita. O Senhor Shiva disse: Minha querida Parvati, agora vou revelar para você as glórias do 11º capítulo do Srimad Bhagavad Gita. Não é possível contar suas glórias completas, pois existem milhares de histórias. Vou contar apenas uma delas. Nas margens do rio Pranita, há uma grande cidade com o nome Megankara, na qual está o famoso templo de Jagat Ishvara. Jagat Ishvara está segurando na mão um arco. Nessa cidade havia um Brahmana puro de nome Sunanda, que permaneceu brahmachari a vida toda. Sunanda sentava-se diante do Senhor Jagateshvara e recitava o 11º capítulo do Bhagavad Gita e lembrava-se na forma universal do Senhor. Ao recitar o 11º capítulo, ele ganhou total controle sobre seus sentidos e foi capaz de se lembrar do Senhor Jagateshvara continuamente. Certa vez, aquele Brahmana, Sunanda, fez uma excursão pelos lugares sagrados às margens do rio Godavari. Ele visitou todos os lugares sagrados, começando com Vraja Tirtha. Em todos os lugares sagrados que visitou, ele tomou banho e tomou darshan das deidades. Um dia, ele chegou à cidade de Vidyamanda. Junto com seus companheiros, ele procurou um lugar para ficar e no meio da cidade encontraram uma dharmashala, onde todos descansaram a noite toda. Quando Sunanda acordou de manhã, descobriu que todos os seus companheiros haviam partido. Enquanto procurava por eles, ele conheceu o chefe da cidade, que imediatamente caiu aos seus pés e disse: Ó grande sábio, não posso dizer para onde foram seus colegas, mas posso lhe dizer que não há devoto igual a você. Eu nunca vi alguém tão puro quanto você. Ó meu querido Brahmana, estou implorando para você ficar nesta cidade. Quando Sunanda ouviu o humilde pedido do chefe da cidade, ele decidiu ficar por alguns dias. Aquele chefe fez todos os arranjos para a estadia confortável de Sunanda e se dedicou ao seu serviço dia e noite. Depois de 8 dias, um aldeão veio à frente de Sunanda, chorando muito, e disse: Ó Brahmana, ontem à noite um Rakshasa comeu meu filho. Sunanda perguntou: Onde fica esse Rakshasa? E como ele comeu seu filho? O aldeão respondeu: Nesta cidade vive um Rakshasa muito assustador, que todos os dias comia aldeões quando quisesse. Um dia, todos fomos a esse Rakshasa e pedimos que ele nos protegesse, em troca do que lhe forneceríamos sua comida diária. Uma dharmashala foi construída e todos os viajantes que vieram aqui foram enviados para lá para ficar enquanto dormiam, e o Rakshasa os comeria. Dessa maneira, fomos capazes de nos proteger desse Rakshasa. Você, junto com seus associados, ficaram naquela dharmashala, mas esse Rakshasa não o comeu junto com todos os outros. Eu vou te dizer a razão. Ontem à noite, um amigo do meu filho veio, mas eu não percebi que ele era um amigo muito próximo e querido do meu filho. Então, o enviei para ficar na dharmashala. Mais tarde,
quando meu filho descobriu, ele foi atrás dele para tentar fazê-lo de volta da Dharmashala. Mas quando ele foi para lá, ele também foi comido por aquele Rakshasa. Hoje de manhã, fui a esse Rakshasa e perguntei por que ele havia comido meu filho junto com os outros viajantes. Eu também o solicitei se houvesse alguma maneira que eu poderia voltar com meu filho. Aquele Rakshasa me disse: eu não sabia que o seu filho também havia entrado na Dharmashala. Assim, ele foi comido com todo mundo. Quanto a recuperá-lo, isso será possível quando eu for libertado deste corpo de Rakshasa, que será possível pela misericórdia de uma pessoa que recita diariamente o 11º capítulo do Bhagavad Gita. No momento, há um Brahmana nesta cidade que ficou nesta Dharmashala, mas eu não o comi, porque ele recita o 11º capítulo. Se ele recitar diariamente o 11º capítulo do Bhagavad Gita 7 vezes e derramar água em mim, eu poderei me livrar da maldição deste corpo de Rakshasa. Sunanda perguntou daquele aldeão: que pecado essa pessoa cometeu para atingir um corpo de Rakshasa? O morador respondeu: há muito tempo havia um fazendeiro morando nesta cidade. Um dia, ele estava guardando todos os campos, quando uma pequena distância dele, um grande abutre atacou uma pessoa que estava viajando na estrada. Naquele momento, um yogi estava passando e quando viu a pessoa sendo atacada por aquele abutre, veio correndo em seu auxílio, mas quando o alcançou, já era tarde demais. Então, aquele yogi ficou muito zangado com o fazendeiro e falou com ele da seguinte maneira: alguém que vê os outros em perigos por ladrões, cobras, fogo, ataque de armas, etc., e mesmo sendo capaz de ajudá-los, mas não vem para ajudar, é punido por Yamaraj. Depois de sofrer no inferno por muito tempo, ele nasce como um lobo. E quem ajuda alguém que precisa de ajuda, certamente agrada ao Senhor Vishnu. Alguém que tenta salvar uma vaca das mãos de um animal feroz, um homem de classe baixa ou um governante perverso, alcança o Senhor Vishnu. Fazendeiro perverso, você viu aquele abutre atacando aquela pessoa, mas ainda assim não tentou salvá-la. Agora eu te amaldiçoo a nascer como um Rakshasa. O fazendeiro disse: fiquei observando os campos a noite toda e estou muito cansado. Por isso, tenha misericórdia de mim, ó gentil sábio. O yogi respondeu: quando alguém que diariamente recita o 11º capítulo do Bhagavad Gita borrifar água em sua cabeça, você se livrará dessa maldição. O aldeão disse: meu querido Sunanda, com sua mão gentilmente borrife água na cabeça deste Rakshasa. Depois de ouvir essa história do aldeão, Sunanda foi junto com ele para o local em que aquele Rakshasa estava, e enquanto ele recitava o 11º capítulo do Bhagavad Gita, borrifava água em sua cabeça. Esse Rakshasa imediatamente alcançou uma forma de 4 braços, como a do Senhor Vishnu. Mas não apenas ele, mas todas as milhares de pessoas que ele havia comido também atingiram uma forma de 4 braços, como a de Vishnu. Então, todos se sentaram no aeroplano de flores, enviado para levá-los a Vaikunta. Vendo esses eventos surpreendentes, o aldeão perguntou ao Rakshasa qual era o seu filho. O Rakshasa começou a rir
e apontou para uma dessas milhares de pessoas bonitas sentadas no aeroplano transcendental e respondeu: "Esse é o seu filho." O aldeão pediu que o seu filho voltasse para casa com ele. Ao ouvir o pedido de seu pai, o filho respondeu sorrindo: "Meu caro senhor, muitas vezes você foi meu filho e eu o seu, mas agora, pela graça deste grande devoto puro, Sunanda, fui libertado dessa roda de nascimento e morte e vou para minha casa real, Vaikunta. Caro senhor, por favor, entrega-se aos pés de lótus de Sunanda e ouça dele o 11º capítulo do Bhagavad Gita, e você também será capaz de alcançar a morada do Senhor Vishnu, Vaikunta. Disso não há dúvida." Da boca do Senhor Krishna, essas instruções nectárias chegaram ao campo de batalha de Kurukshetra em resposta às perguntas de seu amigo Arjuna. E somente ouvindo e recitando esse discurso é que podemos romper o nó que nos está ligando a essa roda de nascimento e morte. O Senhor Shiva disse: depois de falar essas palavras cheias de sabedoria ao seu pai, junto com todas aquelas outras almas afortunadas, ele foi para Vaikunta, e seu pai aprendeu o 11º capítulo do Bhagavad Gita de Sunanda, e logo eles também foram para Vaikunta. Minha querida Parvati, você ouviu as glórias do 11º capítulo do Srimad Bhagavad Gita, que é capaz de destruir todas as reações pecaminosas.